Então, galera, acho que essa lance de óculos já dei uma vez, na verdade. Em maio, eu acho, não lembro. Mas como não tava todo mundo aqui, e visto a nossa hashtag desse ano, eu achei apropriado fazer até, tipo, mesmo pra quem já viu, fazer essa recapitulação. E porque eu acho que tem vários conceitos aqui que vão ser legais pra gente levar em conta na nossa OKR de sexta-feira. Então, para começar, o Exponential Organizations, ele é um livro de um cara da Singularity University, o Salim Ismail, o nome dele. E isso aqui que eu vou dar hoje é um pouco do resumo do livro, assim, das características dessas organizações exponenciais que têm aparecido nos últimos anos, com um pouquinho da minha interpretação e adaptação. Até porque no livro ele fala de vários conceitos que são muito deeps, assim, que dá pra você entrar muito a fundo em cada um deles, então eu tentei deixar o mais simplificado possível e aplicável ao nosso contexto. Mas eu acho válido que, se tiverem qualquer dúvida, parar no meio e explicar, porque, de novo, eu acho legal todo mundo ter claro o que é cada uma dessas coisas para o OKR de sexta. Então pode interromper, perguntar no meio, enfim, essa é a ideia. Eu entrei em contato com esse livro no Tomorrow, foi um curso da Perestroika sobre futurismo, hacking e internet das coisas, futuro do trabalho, que eu e o Rafael fizemos em abril do ano passado. Caralho, faz muito tempo já. Em abril do ano passado. Tava lá também. Você não tava, Obrigado. Mas eu não tô falando muito com vocês. Enfim, a premissa desse curso é que a internet não é um final, ela não é a última revolução que veio. Na verdade, ela ainda é uma revolução que está crescendo e que nos próximos 15 anos aí eles acreditam que vem pelo menos mais 3 grandes revoluções do tamanho da internet. Que são a nanotecnologia, a inteligência artificial e a biotecnologia, assim, por alto. Mas a grande moral para mim desse curso foi que mesmo quem domina, quem sabe viver no mundo digital hoje, vai ter que reaprender a fazer muita coisa. Vai ter que reaprender a trabalhar, a gerir empresas, a criar novas empresas, a viver em sociedade e a conviver com todas as novas tecnologias. E, por último, mas que mesmo que a gente tenha que reaprender tudo isso, a gente não tem que ter medo dessas novas ondas que estão indo por aí. E sim, pegar nossa pranchinha e tentar ir surfar. E também é um pouco da ideia da Slant Talk ser essa aula introdutória de surf pra gente aqui, pra gente começar a surfar essas novas ondas aí e tomar as decisões pra encarar elas. Como eu já disse, o livro foi escrito por o Salim Ismail, alguma coisa não é importante? Sim. Tá. Pelo Salim Ismail, esse cara ele é um dos fundadores da Singularity, a Universidade da NASA de Futurismo. E, segundo ele, para você criar uma organização exponencial, basta você seguir essa fórmula aqui, na qual EXO é o acrônimo para organizações exponenciais, né, que é Exponential Organizations. O MTP significa Massive Transformative Purpose, ou propósito massivo transformador, que vai regir aquela organização. Scale essa sigla para os atributos externos à empresa, ou seja, os atributos do ambiente que você pode usar para alavancar a sua empresa, que são Staff on Demand, que é funcionário sob demanda, comunidade e crowd, que seria povo, multidão, alguma das melhores traduções que eu encontrei, algoritmos, leverage assets, que também foi muito difícil de traduzir, mas o melhor seria ativos alavancados ou alavancar ativos, e engajamento. E ideas essa sigla para os atributos internos, ou seja, coisas de dentro da empresa que você pode alavancar para a sua organização se tornar exponencial, que são as interfaces, os dashboards, experimentação, autonomia e tecnologias sociais. E acho que o mais legal de tudo isso é que, segundo ele, você só precisa de 4 dessas 10 características para você conseguir alavancar a sua empresa para ser uma organização exponencial. Assim, isso é o que ele fala. Na verdade, meu insight depois de olhar todas elas é que elas estão muito conectadas. A partir do momento que você alavanca uma, fica muito mais fácil de você puxar uma outra, e tem até algumas delas são interdependentes. Mas enfim, acho que isso vai ficar mais claro depois que a gente falar um pouquinho mais sobre todas elas. Mas até antes de aprofundar nessa fórmula,
o que é, né, uma organização exponencial? Quais são os atributos? Porque apesar desse nome ser bem ilustrativo, eu acho legal ter os parâmetros para definir o que é. E a definição de uma organização exponencial é uma organização onde o output dela, o impacto dela, é desproporcionalmente grande, a partir de 10 vezes maior do que seria o normal para aquele tipo de organização, uma organização daquele tamanho e baseada na competição. E uma organização onde esse output vem de saber aplicar essas novas técnicas organizacionais e tecnologias que estão em ascensão. E para não ficar tão abstrato falar só de um conceito, eu acho legal contar uma historinha, comparando uma empresa com uma startup que virou uma organização exponencial. Essa história começa lá em 2007, quando o iPhone foi lançado, e foi aquele tipo de breakthrough que deixou toda a indústria de telefones meio que para trás e quase que obsoleta do dia para a noite. E foi aí que a Nokia, que era uma das líderes de mercado na época, estava perdendo, mas ainda era, teve a ideia de comprar a Navteq, que era uma empresa de navegação e road mapping. A Navteq tinha vários sensores, quando digo sensores, é sensores mesmo, hardware de rua, de road mapping, principalmente focado em GPS, mapeamento de rodovias, tráfego. E com isso a Nokia ela queria se proteger da Apple e da Google ganhando todo o mercado mobile. E de alguma maneira manter a relevância que ela teve um dia. O que ela não contava é que no mesmo ano surgiu uma startupzinha chamada Waze. E o Waze, ao invés de investir em sensores de rua para mapear o tráfego, ele mapeou o tráfego por meio do crowdsourcing. Ele usou o GPS nos telefones dos usuários dele para conseguir obter essa informação de trânsito e compartilhar de novo com os usuários. Com isso, em 2 anos, o Waze tinha o mesmo número de sensores pelo mundo do que a Navteq. E em 4 anos ele tinha 10 vezes esse número, espalhados pelo mundo todo. E o mais incrível disso, além da velocidade com que ele cresceu, é que quando você para pensar, a Navteq ela gastava muito dinheiro para incluir cada novo sensor. Envolver toda uma logística de distribuição, de chegar num lugar novo, de colocar aquele sensor, de produzir o hardware. Enquanto que para o Waze, para adicionar cada sensor era praticamente de graça. Cada novo usuário que baixava o aplicativo era um novo sensor para eles que estavam mapeando as ruas. Para não mencionar que os usuários do Waze regularmente fazem um upgrade no seu telefone. Isso é ótimo para o Waze, porque ele está fazendo também um upgrade no sensor dele, de graça. Enquanto que a Navteq, de novo, cada sensor que ela queria fazer o upgrade, exigia toda uma logística de tirar o velho, colocar o novo, um grande investimento nisso. E aí, com o aparecimento do Waze, o movimento da Nokia falhou lindamente. E acho que foi em 2013, 2014 que ela foi vendida para a Microsoft pelo mesmo preço que ela comprou a Navteq alguns anos antes. E um dos grandes motivos dessa falha foi que ela não entendeu um dos componentes das organizações exponenciais, que são os leverage assets, né, os ativos alavancados. Em vez de você precisar ter muita propriedade, você ter posse daquilo, o Waze preferiu ter só acesso àquilo. E ainda assim, acesso àquele GPS. E ainda assim, ele conseguiu atingir os objetivos dele e crescer muito mais rápido, com muito menos custo. E essa diferença entre ter e ter acesso, eu acho que antes de voltar à fórmula, é muito importante a gente pensar um pouco nisso e entender isso muito bem, porque ela, apesar de não ser uma das características, eu acho que é uma mudança de mindset que é necessária para você entender até o porquê de cada uma das características e por que elas funcionam. Porque até agora, na época de Revolução Industrial, fazia muito sentido você precisar ter alguma coisa, você ter a posse. Porque num mundo onde tinha uma escassez de recursos, a única maneira de você conseguir usar um recurso era você tendo aquilo, você tendo a posse daquilo. Só que hoje, no mundo onde a internet domina e você tem um fluxo de informação abundante, faz muito mais sentido você ter acesso. Você não precisa
ter a posse de alguma coisa, você não precisa ter aquilo físico para você conseguir usar daquilo. Um exemplo que eu acho sensacional para exemplificar isso é as enciclopédias. Cara, até, sei lá o que, 10, 15 anos atrás, todo mundo tinha Barça, todo mundo tinha aqueles livros enormes em casa onde você olhava e pesquisava as coisas. Hoje não precisa mais disso. Você não precisa ter uma enciclopédia para você conseguir saber, sei lá, fisiologia de um peixe. Basta você ir no Google procurar fisiologia do peixe e você vai ter todas as informações que você precisa. Ou seja, faz muito mais sentido você saber onde você vai achar aquela informação e você ter acesso a ela do que você realmente precisar ter posse daquilo. Tipo quem compra DVD, né? Exatamente. Netflix também é esse mesmo modelo. Você não precisa ter o DVD, você não precisa ter o filme. Basta você ter acesso a ele quando você quiser assistir. Porque na verdade o que você quer é assistir o filme. É um ótimo exemplo também. E aí, bom, voltando à fórmula. Acho que agora dá pra, depois de um pouco dessa explicação, né, a gente entender, né, o impacto que uma EXO pode ter comparada a uma organização normal. Dá pra gente mergulhar um pouco mais na fórmula. Começando pelo MTP, ele é, como eu falei, o propósito aspiracional daquela organização, é meio que o porquê que ela existe, o que ela quer alcançar. Dá pra relacionar muito com o Golden Circle, né, do Simon Sinek, de ser o porquê, o why da empresa. E no livro, o Salim, estou confundindo nomes. O Salim Ismail, ele vai até um pouco mais a fundo. Ele fala, cara, não basta só ser o why, ele tem que ser curto, ele tem que ser aspiracional e ele tem que propor uma mudança radical. Além disso, ele fala que ele não deve estar atrelado a nenhuma tecnologia específica, porque hoje, com essa mudança muito rápida da tecnologia vigente, não faz sentido. Isso você está preso na tecnologia, você prende o seu propósito de ser adaptável, de você conseguir perdurar mais tempo. E ele fala que quando ele fala de mudança radical, é pensar grande mesmo. Porque se você quer ser uma organização que vai crescer exponencialmente, você não pode colocar um propósito que te coloque um teto nesse seu crescimento. Porque senão você vai atingir ele muito rápido e aí você vai ficar meio perdido, assim, como organização. Você vai atingir aquilo muito rápido e aí, pronto, você atingiu e agora, né? O que você faz? Trazendo aqui um exemplo para entender a diferença de um MTP muito bom para um muito ruim, vale a Cisco. A Cisco, a principal atividade dela é oferecer soluções para redes de comunicações. É basicamente isso que eles fazem. E o propósito deles hoje está escrito assim: moldar o futuro da internet através da criação de valor sem precedentes e oportunidades para os nossos clientes, funcionários, investidores e parceiros. Tipo, tá, ok, sacou? Não inspira ninguém a nada, você demora meia hora pra ler, bastante bullshitagem, e é tão genérico que ele podia ser utilizado por 1 milhão de outras empresas de tecnologia. Por que não conectar tudo e todos em todos os lugares sempre? Eles estão ouvindo? É porque ficou esses barulhos do Slack, eu fico achando que eles não estão ouvindo. Tá tudo certo? Tá. Acho que ela também. Ah, tá. E, bom, agora nessa empresa, com esse propósito, é uma empresa que me inspira a querer trabalhar e a querer fazer isso. E aí, outros exemplos de MTPs muito bons. O do TED, Ideas Worth Spreading. Cara, que irado, sacou? Eles realmente fazem isso, são ideias iradas que eles tentam espalhar pelo mundo. O do Google é simplesmente organizar a informação do mundo. É só isso, sacou? Pequeno, básico. Isso faz bastante sentido o que você falou, tipo, eles não falam que é internet. Não fala internet. Né? Organizar a informação da internet, eles falam, tipo, a informação do mundo, porque se a internet acabar, o Google ainda tem um propósito. Exatamente. Bem colocado. E quando eles falam de tornar universalmente acessível e útil, você entende empreitadas como Google Docs, como tudo que eles fazem tem a ver com deixar a informação acessível e útil. Seja em escala global, seja em escala de pessoas poderem editar o documento ao mesmo tempo. De novo, eles começaram com uma ferramenta de busca, mas eles desde o começo não se definiram como uma ferramenta de busca. Eles vão organizar a informação do mundo e ponto. E aí você pensa, para um concorrente, como é que você compete com isso? Como é que você fala, não, eu vou organizar a informação do mundo também?
Tipo, não, não dá, sacou? Não é genérico, é o Google. E aí, outro exemplo que eu acho muito legal é o da Singularity University, que eles são uma universidade, só que eles falam que eles têm um propósito que é impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. Tipo, é isso, sacou? Não é só educação, não é só ensinar as pessoas, é impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. E aí é isso, fico repetindo, mas é porque é o grande ensinamento dele, que ele fala que não pode ter vergonha de ter esse propósito grande. Você pensar, todas essas organizações, elas começaram muito pequenas, mas ainda assim elas tinham isso pra elas desde o começo. Porque além de permitir que você cresça, quando você tem um propósito assim, você gera uma comunidade de pessoas que se identificam com aquilo e que podem acabar te ajudando no futuro, podem virar a sua comunidade, que é uma das características das organizações exponenciais. E aí, entrando no primeiro acrônimo do Scale, o primeiro é o Staff on Demand, que são literalmente funcionários sob demanda, pessoas que trabalham para você por um tempo, que não precisam ter aquele vínculo empregatício tradicional. Elas trabalham para você por um tempo determinado e com um objetivo muito específico em mente. Hoje a gente tem 1 milhão de exemplos disso. Por exemplo, o Uber. Você pensar, dos motoristas do Uber, eles não têm um vínculo com o Uber, eles trabalham na hora que eles quiserem para um objetivo específico. O Instacart, que foi aquele que a gente falou, que a gente viu lá em São Francisco, de entrega de supermercado, também. A pessoa vai, ela faz uma entrega do supermercado e pronto, o trabalho dela acabou ali, ela cumpriu o objetivo dela pro Instacart. Postmates, mesma coisa, só que para pequenas entregas de documentos e, eu diria, um serviço um pouco de motoboy. O Caviar, que ele torna essa logística até um pouco mais complexa, ele conecta 3 pontas, ele conecta o cliente com os restaurantes que acabam, que são também funcionários sob demanda para ele, porque o Caviar não tem controle de nenhum restaurante, e as pessoas que entregam. Cada um deles na cadeia tem um objetivo, eles trabalham para Caviar quando é interessante para eles, né, quando alguém está pedindo, né, e depois o vínculo acabou, não tem mais, não precisa mais do que isso, eles estão juntos quando faz sentido. E aí, acho legal citar uma empresa daqui, que tem um exemplo muito bom, daqui do Brasil, que é a Perestroika, que quando você para pra pensar, eles são uma escola sem board de professores. É tipo, eles tornaram uma coisa que seria core para uma escola, né, professores em funcionários sob demanda. E provando que, cara, não, você pode fazer esse outsourcing, né, poderia chamar de outsourcing, transformar em staff sob demanda até coisas que seriam que seu business não existiria sem, entendeu? E a função desse modelo de staff on demand é manter o time pequeno e focado no serviço core para manter a flexibilidade, mas ao mesmo tempo sem você perder a sua capacidade de escala. Que aí com esse time pequeno você consegue ter velocidade para tomar decisão, mas ao mesmo tempo conseguir escalar e ter o número de funcionários que você na verdade precisar. E aí eu não poderia deixar de citar nós, queridos, porque, como, de novo, nós somos um modelo de funcionários sob demanda para outras empresas. Nosso modelo é baseado nisso. A gente faz esse trabalho junto com eles com um objetivo específico durante um tempo pré-determinado. Então, podem ficar tranquilos, galera, a gente já tem trabalho por bastante tempo aí. Porque tá ficando cada vez mais comum, né, externalizar essas funcionalidades core. E aí, falando de comunidade. Quando você tem um propósito muito grande, você vai ter uma comunidade que vai se identificar com aquilo. Então, o grande lance é você saber usar o poder dela ao seu favor. Como a Apple, com a Apple Store. Por que produzir todos os nossos aplicativos que a gente quer que o nosso telefone tenha, sendo que a gente tem uma comunidade de pessoas que gostam da nossa marca, que vão usar isso, e que podem se beneficiar fazendo apps pro nosso produto. Vamos engajar essas pessoas para produzir pra gente. O próprio GitHub, que é o modelo deles é baseado em comunidade. O modelo deles é baseado na criação de uma comunidade em torno de um objetivo comum. Então, o que eles fazem, na verdade, é só dar as ferramentas para que essa comunidade funcione. E para que ela prospere e consiga atingir seus objetivos. Mas sem a comunidade, eles não são nada.
Kickstarter, que é baseado em funding por... Não sei se todo mundo sabe como o Kickstarter funciona, ele é um crowdfunding, ou seja, você coloca o seu produto lá e fala, cara, eu tô fazendo uma impressora 3D que vai ser muito irada. Quem tá afim de comprar? E que as pessoas que estão afim de comprar, elas dão R$20, dão 30, dão 50, dão às vezes $500. E a pessoa que colocou o produto lá oferece recompensas. Para quem deu $20 eu vou dar um pôster, para quem deu $500 vai ganhar uma impressora 3D antes dela entrar no mercado. E, de novo, um modelo baseado em comunidade, dando espaço para quem antes não tinha como lançar seus produtos, lançar com a ajuda de uma comunidade externa, da sua comunidade. Tem um documentário bem massa no Netflix sobre crowdfunding. Recomendo. Vou pegar o nome depois. Tá. Porque é muito nada, porque deu espaço para essas pessoas que antes não tinham como lançar os seus produtos, agora elas conseguem lançar esses produtos por causa do poder da comunidade de conseguir dar o dinheiro que elas precisam, não precisa mais de investidor. E é bom pra validar também. Isso aí a gente dá pra fazer uma talk só sobre Sim, claro. crowdfunding. Depois a gente entra nisso. E aí esse é um TED que eu recomendo muito do Brad Frost, que ele fala dos benefícios que ele teve fazendo projetos de design em aberto, assim, compartilhando não só o resultado, mas o processo e como isso engajou a comunidade. Eu tenho um artigo dele também, que é o Design in the Open, que ele fala assim, cara, compartilhe o processo, porque é assim que você engaja muito mais do que você só compartilhando o resultado. Você gera empatia, você gera perguntas, você gera expectativas em relação àquele resultado. Nesse artigo ele é até bem didático, ele fala assim, cara, você quer fazer isso? Compartilha esse tipo de coisa, se você está nesse estágio, compartilha isso, se você está no estágio mais avançado, compartilha aquilo. É bem legal. Nossa. E ele fala um dos benefícios pra ele. Ele falou, cara, eu tava num projeto enorme, não lembro nem do que, mas o projeto tava nem pronto e já tinha professores da Austrália, do outro lado do mundo, usando aquele projeto como referência em aula. É muito louco. Você vê assim a parada acontecendo. E aí, num livro, para ser um pouco mais didático, ele vai falando das camadas da comunidade, que vão dos usuários, né, que são as pessoas mais próximas ao seu produto, até o staff on demand, que fica aí na borda, e o resto das pessoas, que são a multidão, que na verdade seu objetivo é conseguir transformar essas pessoas para alimentar a comunidade. E aí a gente entra em algoritmos. Cara, algoritmos estão ficando muito importantes no mundo onde a internet produz 1 milhão de dados por dia. Então, se você conseguir codificar esses dados em informação, isso pode ser muito valioso para o seu negócio. Um dos pais dos algoritmos é o Google, né, que fez isso para resultados de busca. Mas hoje isso é usado em vários outros tipos de negócio, tipo o Airbnb, ele usa o algoritmo para mostrar a melhor propriedade perto da área que você quer e com as suas preferências. O Netflix, que hoje usa algoritmos não só para recomendar filmes para você, mas ele já usa algoritmos para fazer séries que ele vai ter certeza que vão ser um sucesso. E entre outros 1 milhão de exemplos. E aí a gente vai para os ativos alavancados, que isso, na verdade, é um staff on demand, só que em vez de você externalizar pessoa, você externaliza ativos, coisas, hardware, espaço físico. E ele, de novo, é o mesmo argumento de você externalizar isso para você conseguir ficar mais leve, mais ágil, mais flexível, mesmo que sejam ativos que são business core da empresa. Como o Waze. Cara, o que o Waze ia fazer sem GPS? Como é que você, quando você está pensando no modelo de negócio, como é que ele ia funcionar sem GPS? Não ia. Mas ele não precisa ter posse desse GPS, ele pode ter simplesmente acesso à informação que aquele GPS dá para ele e recodificar para o usuário. Uber é a mesma coisa, o Uber não tem nenhum carro. Apesar dele não ser ninguém sem nenhum carro, ele não precisa ter aquele carro, ele só precisa que alguém esteja usando um carro bom para servir aos clientes dele. Airbnb, a mesma coisa, rede de hotelaria sem nenhum prédio, sem nenhum quarto, sem nada.
E eu sei que essa frase do Airbnb, Uber, né, tá ficando meio clichê, é uma frase que todo mundo posta no Twitter, mas a gente tem que parar pra pensar o quão realmente absurdo isso é. Tipo, caraca, você tá fazendo um modelo de hotel, você fala assim, pô, eu quero fazer um business de hotel, mas eu não vou ter nenhum quarto. Como assim, meu amigo? Tipo, e aí, sacou? Então, pra gente conseguir extrapolar pra outros tipos de negócio onde isso funcionaria. Tipo, cara, a gente tá fazendo, sei lá, qualquer coisa. Será que não dá pra externalizar esse core? Será que não dá? Ele precisa ser nosso? A gente precisa ter posse disso? Ou a gente pode ter só acesso a isso? Esse que é o mindset, sacou? Tipo, apesar dessa frase estar bem clichê, eu acho que grande coisa por trás disso é essa mudança do ter e ter acesso a. E aí, engajamento. Engajamento não dá pra falar dele sozinho, eu acho que tem a ver no quanto que você consegue engajar a sua comunidade. Quais são os mecanismos que você usa para deixar a sua comunidade cada vez mais engajada com você, ou criar novas comunidades, ou engajar ela cada vez mais. E essa parte do engajamento é muito importante porque é o engajamento que gera a lealdade, faz com que as pessoas se identifiquem e faz com que elas queiram participar e não só ser passivas. E aí acaba que os principais mecanismos que ele cita no livro são relacionados à gamificação. Mas gamificação não quer dizer transformar a parada num jogo. Acho que existe muito esse preconceito ainda porque essa palavra está sendo muito usada. Gamificação significa você usar conceitos e mecânicas que são vindos de jogos, né, que são de jogos, em outras situações. Esse TED é muito legal, essa mulher ela faz exatamente isso, né, dessa utilização da mecânica de jogos e imersão no mundo de jogos e como ela pode ser usada para o bem. Como você usa isso, beleza, para engajar as pessoas, mas para fazer o bem para elas também. E aí tem alguns exemplos bem legais, do tipo a Amazon. Como que a Amazon faz com que as pessoas deem mais reviews, né? Porque review é um dos principais motivos pelos quais as pessoas compram livros. As pessoas que fazem muitos reviews no Amazon, elas ganham pontuações, elas recebem livros antes, elas recebem às vezes prêmios, outros tipos de prêmios, descontos. Então ele de alguma maneira incentiva essas pessoas a fazerem um bem que é pra ele também, porque os livros que têm mais reviews de novo, são os mais comprados. O GitHub, peguei do Renato. Olha aí. O meu tinha muito pouco verdinho, eu tento lá da graça. O GitHub te ensinando a fazer mais commits com isso, você vai acompanhando os dias que você faz mais, você fica, caralho, eu quero fazer hoje também, eu quero colocar um verdinho ali, aquele dia eu fiz mais pontos, esse dia eu fiz menos. Pontos? De novo, é uma coisa que vem dos jogos, você ganhar mais pontos, menos pontos, bater recorde. Só que está sendo usado num contexto completamente diferente. O Swarm, a própria frase já fala, transformando cada dia em um jogo. Cada check-in que você vai, você ganha moeda, você ganha pontos, você ganha sticker. Vira prefeito. Geram uma competição entre os usuários, mas que não é, de novo, não é um jogo. Só tem mecanismos de engajamento que os jogos já utilizavam há muito tempo para incitar que as pessoas interajam cada vez mais com aquele produto. Porque você fazer check-in, pra fazer check-in, tá, e aí, tipo, ok, fiz check-in aqui, legal. Olha o mundo que eles criaram, né, em volta disso. E aí vem o Headspace para provar que você pode usar mecanismos de engajamento mesmo quando o assunto é sério ou aparentemente não tem nada a ver, que nem meditação. Quando você imaginaria que a própria meditação poderia ser gamificada? E eu particularmente acho que isso não faz ela perder o quanto que ela faz bem, ou perder significado, ou mas não pode. Não, acho que nisso ele está, na verdade, incitando conseguindo atingir muito mais pessoas, conseguindo fazer o bem para muito mais pessoas, atingindo muito mais pessoas, aumentando o engajamento das pessoas com o produto, utilizando mecanismos de gamificação para as pessoas meditarem mais, ou meditarem com objetivo. Enfim, eu acho esse exemplo bem legal por causa disso, para mostrar que não tem limites, né? Não é porque é uma parada séria que ela não pode ser de alguma maneira gamificada. E aí, só que é só para falar que você pode usar isso com a comunidade externa, mas com a sua comunidade, abre aspas, interna também, né? Esse mecanismo de engajamento e de
e de gamificação podem ser usados para contratação, podem ser usados para melhorar a cultura interna. A gente já tem o nosso Community Leaderboard. Então, eles podem ser usados não só para a sua comunidade externa, como para interna também, para motivar as pessoas. E aí a gente parte para os mecanismos de verdade internos das organizações exponenciais, que eles são necessários para que você consiga... Você só consegue usar os externos se você tiver os seus internos muito bem definidos. Porque senão é bem capaz que a organização não consiga lidar com esse crescimento acelerado. E com essa quantidade de informação que é cada vez maior. E aí, começando pelas interfaces, as interfaces são exatamente essa ligação entre o mundo externo e o interno da organização. Como é que essa informação que vem de fora chega aqui dentro e como é que ela é interpretada. E não só interpretada, como passada de uma pessoa para outra, filtrada, quais são, para saber, né, porque grande quantidade de informação implica que uma grande quantidade vai ser nada a ver, não vai ser interessante pra gente. Então como é que a gente filtra isso, como é que a gente sabe quais são as mais importantes. E ele fala que essa é uma das características mais importantes, mas também ela geralmente é uma das mais difíceis de ser implementada, porque ela é muito específica de cada organização. Você tem que saber quais são as informações que são interessantes para você saber como que você vai filtrar elas e como que você vai deixar ela acessível a todo mundo. Então exige um autoconhecimento por parte da organização muito grande, antes de implementar qualquer tipo de interface e de automatizar esses fluxos de informação. Acho que pra gente aqui, o melhor exemplo é o Front App, que é essa que nos ajuda a filtrar as informações e comunicações que vêm de fora, de clientes, de qualquer tipo de parceiro. E todo mundo sabe, né, o que é o Front? Sim? Eu sei. Não? O Front, ele é uma caixa de e-mail compartilhada. Então, o e-mail que chega pro contas@startae, ele vai direto para esse aplicativo e lá a gente consegue, eu quero mandar o Candy responder esse e-mail, eu vou lá e dou a sign. A gente consegue comentar, a gente fala, esse cara aqui é aquele, fazer comentários, esse cara aqui é aquele cara que a gente conheceu no São Francisco, responde ele desse jeito. A gente consegue acompanhar toda a conversa que a gente está tendo com aquela pessoa. E isso está acessível para todo mundo que tiver acesso ao aplicativo, sem você precisar ficar trocando, tipo, mandando e-mail de um pro outro, ninguém sabe copiando, esquece de copiar. Esquece de copiar, ninguém sabe quem respondeu, ninguém sabe quando respondeu. Puta, a gente esqueceu de responder aquele cara, caraca. Esse é um que ajuda a fazer essa filtragem dessa informação. E, de novo, reorganizar ela de uma maneira que seja a nosso favor e não contra a gente. E aí eu acho que outro tipo de interface que é muito massa são os frameworks criados pela empresa, né? Para que ela possa escalar sem depender de ter sempre alguém ensinando tudo. E, de novo, o melhor exemplo não deixa de ser os parques da Disney. Porque, cara, você pensa que são, sei lá quantos parques, já tem 6 ou 8, funcionando todo dia. Todo dia estão contratando pessoas novas e ainda assim todo dia as coisas funcionam sem ter que ficar o gerente lá, ou você, vai cuidar daquela criança ali, ou você, cuida da fila aqui, ou você, tipo, faz tal coisa. Por quê? Porque eles criaram um framework em que eles, a partir do momento que eles ensinam esse framework para os funcionários, eles sabem tomar decisão, eles sabem tomar as próprias decisões, não precisam que ninguém fale para eles o que eles têm que fazer. Eles sabem que o mais importante é a segurança. Então, tipo, se alguém estiver correndo perigo, você pode parar tudo. Você pode até parar uma parada se tiver uma parade, né, que eu não sei, um desfile, se uma criança estiver correndo perigo, porque isso é o mais importante. E depois vem cortesia, show, e o que eu acho mais engraçado é que eficiência é por último. Eles estão mais preocupados em ser corteses com os clientes do que ser eficientes. Isso pra mim é o mais sensacional. Qual é que é a ordem? Safety, courtesy, show, efficiency. Sim. Então, com base nesse framework muito simples, claro que a gente sabe que simples exige um grande pensamento complexo por trás para chegar nisso aí, e claro que houve toda uma organização,
Mas a partir do momento que eles conseguiram chegar nisso, eles deram uma liberdade para as pessoas de saber o que fazer, quando fazer e conseguir ter, sei lá, cada vez mais parques e construindo outros parques. Tem muita disciplina também. Olha o trabalho na Disney, ele falou que tem um esquema tipo chegar atrasado 2 vezes no mês, demitido, então umas coisas assim bem de militar, sabe? Eles são muito militares. Eu tenho história de brinco, sabe? Depois eu conto essa história. E aí, de novo, mencionar o TED, cara, se pensar, o TED, eles têm uma conferência por ano que custa, sei lá, tipo, $10 mil, $8 mil, $10 mil pra você conseguir ir pra conferência. Só que a maneira que eles conseguiram disseminar isso pelo mundo muito rápido foi por meio do TEDx. Eles criaram um framework de evento no qual você tem um evento para 100 pessoas, com tantas palestras, as palestras duram de tantos minutos. E é isso, sacou? Você quer organizar um TEDx na sua cidade? Irado, organiza, sacou? E aí eles produziram muito mais conteúdo por conta desse framework que eles divulgaram do que eles teriam conseguido produzir como uma organização sozinhos. E a galera paga pra fazer, né? Tipo, gasta pra fazer um TEDx. Gasta, tipo, o TED não tem... o TED não tem custo, eles simplesmente criaram um framework e deixam você usar a marca TED. E aí vem os dashboards. Os dashboards, eles têm uma função parecida com as interfaces, mas é mais no sentido de medir e gerenciar o desempenho da empresa. Ele é um painel de instrumentos, literalmente, se você conhece, deve ser usando a metáfora do avião, tipo um painel de instrumentos onde você vê o que está acontecendo com a sua organização, onde você vê toda a informação que você precisa sem ter trabalho de ficar procurando, né? Ela tem que ir em tempo real. Ele pode ser algo assim, que mostre, tipo, realmente envolvido com tecnologia, que mostre gráficos como é que é? Eu sempre falo. Enfim, gráficos em tempo real. E que seja tipo uma timeline do Facebook da empresa. Acho que hoje o mais próximo pra gente disso é o Flow, né? Se eu vou pensar, que é o que mostra em tempo real o que está acontecendo com as tarefas e com os trabalhos. Mas o ideal sim que eles estejam atrelados com a tecnologia, mas o mais importante é essa mentalidade de ter um lugar onde você pode entender tudo o que está acontecendo. E aí vem a OKR. Ele fala que a OKR é muito importante dentro de empresas assim, porque ela mantém todo o time que está ali dentro alinhado com o que está acontecendo. E repriorizando e se adaptando o tempo todo. Porque quando você tem um crescimento muito rápido, você tem que estar sempre reavaliando quais são os objetivos, se aquilo não faz sentido para onde você está indo e onde você está agora. Então ele fala que a maior parte das vezes as OKRs até fazem... A maior parte dessas empresas exponenciais fazem até mais OKRs do que as empresas normais, por conta desse ritmo acelerado. E aí a gente entra em experimentação, que na verdade não é um conceito muito novo. Quando você pensa no Lean Startup, ele fala disso o livro todo, é um dos grandes pontos. Mas acho que é sempre importante lembrar, né? E não deixar isso morrer, não deixar essa cultura da experimentação, de sempre estar tentando coisas novas, de sempre estar experimentando e não só sistematizando, né? É importante ter um equilíbrio entre a sistematização que os dashboards trazem e a experimentação de sempre estar tentando coisas novas. Acho que é mais isso assim, que ele quis dizer com a experimentação. E aí a gente vem falando de autonomia. Ele fala que a tendência hoje são essas empresas exponenciais terem uma organização mais plana e não tão hierárquica, permitindo que as pessoas dentro dela se auto-organizem até para conseguirem experimentar, para conseguirem inovar, fazer coisas novas. E que isso exige equipes multidisciplinares e essa autoridade centralizada. Tipo, não pode ter uma autoridade máxima, sacou? A equipe tem que se organizar e ter... Claro que tem que ter liderança, mas ele fala de liderança circunstancial e não de liderança fixa. E aí a gente vai conectando já, mas para ter isso você tem que ter a informação sempre acessível, por isso as interfaces. Para ter isso você precisa saber o que está acontecendo, porque senão como é que eu vou ter autonomia se eu não sei nem o que eu tenho que fazer, para onde que eu tenho que ir?
Por isso tem que ter os dashboards. Né? Você começa a ver as conexões e que, na verdade, elas dependem uma das outras para funcionar. E aí, o modelo mais estruturado de organização plana hoje é a holacracia. Eu acho que esse artigo vale ler, ele é muito bom. E ele fala que holacracia, a gente pensa que por ser uma organização plana vira bagunça, só que não. Inclusive, o grande ponto é que para ser uma organização plana você tem que ter muito mais estrutura, abre aspas, fecha aspas, do que uma organização hierárquica onde você está dependendo de alguém para te mandar o que você tem que fazer. Então, eu não vou entrar nele, mas eu vou mandar para todo mundo ler depois, porque esse artigo é muito bom. E aí, dando exemplos de empresas que já funcionam assim hoje. A Zappos, que você pensa numa empresa de sapatos online, mas eles têm um dos melhores customer ratings, customer service, desculpa, os melhores serviços ao cliente, exatamente por terem conseguido se organizar de uma maneira onde todo mundo participa, onde vê que o objetivo deles é atender bem ao cliente, então todo mundo se organiza para fazer isso acontecer de uma maneira boa, de uma maneira legal. O Medium, que também é uma holacracia, eles até têm eles adaptaram várias técnicas da holacracia para eles fizeram, hoje para tomar decisão de design, eles usam essa Technical Design Critique, que é baseado em uma das reuniões específicas da holacracia, que enfim, acho que não vale entrar agora, mas que eles adaptaram para o contexto de design. Agora eles só tomam decisões de design assim. E é muito legal, nesse artigo eles também entram mais a fundo. Mas como que é, tipo, em resumo? Então, é porque na holacracia eles têm o que eles chamam de círculos. Cada círculo toma conta de uma coisa. Um círculo toma conta do atendimento, outro círculo toma conta do serviço ao cliente. Outro toma conta do feature tal, outro toma conta da parte de design dos artigos, outro toma conta, sei lá, do perfil do cliente, do perfil da pessoa no vídeo. E cada pessoa pode participar, vamos supor, você Candy pode participar de vários ciclos. Cada ciclo tem um líder, que também muda de tempos em tempos. E essa é uma maneira essa reunião é uma maneira que eles... É uma votação, mas não é uma votação democrática, entendeu? Tudo tem um motivo, tem uma hora de você expor seus argumentos, tem uma hora que todo mundo tem a chance de expor seus argumentos, do porquê sim, porquê não, porquê que gostou, porquê que não gostou. E no final eles pesam aquilo e decidem se eles vão implementar aquele feature ou não, ou se vão implementar com ressalvas, ou se vão esperar para implementar no futuro, entendeu? Tipo, Saquei. Tem um pouco dessa coisa da democracia, da votação, de todo mundo ter voz, mas não é simplesmente isso, sacou? Eles têm todo um peso, tem um pouco dessa parte de quem tá liderando por trás, que não é só essa parte de ser líder de eu tomar decisão, essa parte de ser líder também é você saber mediar as discussões que as pessoas estão tendo. Nossa. Então é bem organizado, na real, é muito mais organizado do que o normal. Talvez tá tudo curtiu aí. E aí vem a Valve, cara. A Valve eu acho um dos exemplos mais legais, porque eles são uma empresa de jogos grande e o manual de novos employees é sensacional, porque tipo, é tão simples que você fica, cara, é mesmo, né? Tipo, é isso, sacou? Eles explicam o óbvio pra mostrar pras pessoas. Tipo, sim, é só isso, sacou? É só você chegar e fazer o seu trabalho. Tipo, cara, como você trabalha sem um chefe? Porque existe um pouco dessa coisa, tipo, do trabalhar sem chefe, não tem ninguém mandando. O que você faz? Você tem uma ideia, você chama alguém pra trabalhar com você e trabalha. Tipo, é isso, sacou? Tipo, eles simplificaram desse jeito. Método para mover a cadeira. Tire as coisas da tomada, mova a sua cadeira, coloque as coisas na tomada. Acabou. Método para saber o que está acontecendo. Porque, putz, se não tiver ninguém para me contar o que está acontecendo, como é que eu vou saber? Cara, pergunta. Pergunta para as pessoas, pergunta para alguém. Pergunta para alguém no elevador, pergunta para alguém na cozinha, pergunta para alguém no banheiro. E aí, sempre um argumento que surge nessa hora, tipo, esse modelo só serve para organizações pequenas, ligado à tecnologia, isso é coisa para startup. Não é. Essa é uma empresa de processamento de tomate. Se pensar, uma das coisas mais tradicionais, uma das indústrias mais tradicionais, e eles têm um modelo de holacracia funcionando lá dentro.
esse foi o diagrama que o Thiago apresentou pra gente no Tomorrow. E ele vem falando de como você vai de uma estrutura completamente hierarquizada, que seria o número 1, para uma estrutura flat, onde todo mundo se dá suporte, né? Ele fala que primeiro a liderança tem que vir para baixo, aí depois você tem que deixar todo mundo no mesmo nível e dando suporte para todas as pessoas. E aí, com isso, mais pessoas vão começar a dar suporte para as outras, até que todo mundo vira suporte. Todo mundo dá suporte a todo mundo o tempo todo. E, por último, as tecnologias sociais nada mais são do que ferramentas que permitam colaboração. Ferramentas que ajudem a criar transparência, que ajudem as pessoas a terem acesso à informação, a estarem conectadas e a reduzir esse lag de, tipo, da informação estar aqui comigo e chegar no Flávio. Disso estar sempre acessível e sempre ser passível de ser colaborativo. E o primeiro que eu consegui citar é o Dropbox. Você pensar uma maneira de todo mundo tem acesso ao arquivo que precisa na hora que você precisa. Não precisa ficar, me manda aquele, aí não é a última versão, aí tem que mandar de novo, aí tem que... Não, você tem acesso quando você precisa. O Flow, de novo, que é onde a gente tem acesso a... Todo mundo sabe em que pé está o projeto. E todo mundo pode colaborar para que aquele projeto seja completado o mais rápido possível, ou então no tempo previsto, ou então ver que está errado. E isso, ver que está errado, tipo assim, ver um erro aqui e eu resolvendo esse erro agora, ele não vai virar uma bola de neve e virar um erro enorme lá na frente. Porque alguém viu aquilo e conseguiu resolver a tempo. E por isso que a gente sempre bate muito nessa tecla de, cara, deixa o flow atualizado, deixa o flow atualizado. É por isso, porque é muito importante todo mundo saber o que está acontecendo. E uma pessoa que, você pensar nessa coisa de time responsivo, uma pessoa que não teve conexão com aquele projeto antes, ela conseguir entrar naquele projeto e tá ready to go, ready para trabalhar o mais rápido possível. E aí vem, por última coisa, os Google Docs, que também ajudam na coletividade, na colaboratividade. E não precisar ficar, vou te mandar um arquivo para você revisar, você me manda de volta, eu te mando depois eu mando pro Gabiras. Não, todo mundo tem acesso àquilo a hora que precisar, porque tá acessível ali, tá? No Google Docs. E eu acho que isso ocorre muito, porque na outra eu demorei muito tempo. Então, qualquer pergunta, tamo aí, Exponential 2016.